Prezados senhores do Comitê Científico do 4º Simpósio Internacional sobre Direito Atual, caros colegas ouvintes, eu sou Niete de Andrade Silva Forte dos Santos e estou aqui hoje para apresentar para vocês o meu paper Nótula sobre o Novel Trade Facilitation Agreement e as boas perspectivas para o sistema comercial internacional. Nessa tela vocês podem conferir o sumário dessa apresentação, que vai ser composta por introdução, Organização Mundial do Comércio, Trade Facilitation Agreement, as medidas para a facilitação do comércio internacional, as boas perspectivas do TFA para o sistema comercial internacional e reflexões finais. Eu disponibilizo também aqui para vocês as referências bibliográficas, bem como em anexo o resumo e as palavras-chave e o abstract e as keywords. Vamos caminhar agora para a nossa introdução. 17,43 trilhões de dólares. Esse foi o valor movimentado em exportações de mercadorias pelos países membros da OMC em 2017. E esse resultado sobreveio mesmo diante das 75 novas medidas restritivas implantadas no âmbito do comércio mundial nesse mesmo período de 2017. A OMC, Organização Mundial do Comércio, tem como objetivo principal a liberalização e ampliação do comércio internacional, principalmente através da facilitação. Neste contexto, em 2017 entrou em vigência o Trade Facilitation Agreement, que ficou conhecido popularmente como TFA, que havia sido negociado na Conferência de Bali em 2013, também reconhecido como o primeiro acordo multilateral da OMC. Nessa apresentação, nosso objetivo principal será apresentar as principais medidas previstas no TFA para a facilitação do comércio internacional e ainda tecer algumas notas e comentários sobre as boas perspectivas sobre o impacto do TFA no sistema comercial internacional. Como já referimos no slide anterior, a OMC é uma organização que tem por objetivo principal a liberalização do comércio internacional. E, na prática, ela funciona como um fórum permanente de negociação, onde os governos podem tratar acordos comerciais e ainda resolverem disputas comerciais, operando assim um sistema de regras comerciais. É importante esclarecermos que o sistema comercial internacional é composto por 4 subsistemas. Em primeiro lugar, nós temos a OMC. Em segundo, nós temos os subsistemas bilaterais, ou mesmo unilaterais, compostos pelas medidas comerciais negociadas ou implantadas pelos países à margem, ou seja, fora do âmbito da OMC. Em terceiro lugar, nós temos os subsistemas regionais negociados entre países, tais como a União Europeia ou o Mercosul. E em quarto lugar, nós temos os sistemas legais dos diversos países, compostos por matérias ligadas, relacionadas à temática comercial, tais como a defesa dos trabalhadores ou a defesa da concorrência. Então, são assuntos tratados nas ordens jurídicas internas dos países. A história da OMC tem início em 1978, com a Carta de Havana, que tinha por objetivo a criação da International Trade Organization. Segue-se em 1947 com a criação do GATT, que foi influenciado pelo capítulo sobre regras comerciais da Carta de Havana. O GATT iniciou sua vigência em 10 de janeiro de 1948, com 43 países envolvidos. E, finalmente, em 1995, dentro das negociações do GATT, é criada a OMC com o envolvimento de 123 países. Como já falado anteriormente, a OMC desenvolve suas atividades através das rodadas de negociação. De 1947, quando o GATT foi criado, até 1961, nós tivemos 5 rodadas, envolvendo de 13 a 38 membros, e discutiram basicamente tarifas. De 64 a 67, a rodada Kennedy, com 62 membros envolvidos, discutiu as medidas antidumping, além de tarifas. Ela foi seguida da rodada Tóquio, que se desenrolou de 73 a 79, a rodada Uruguai, e depois a rodada Doha, que é a atual rodada, que se iniciou em 2001, envolve 149 membros, discutindo tarifas, agricultura, serviços, facilitação do comércio, solução de controvérsias e regras. A OMC tem como principais atribuições administrar os acordos comerciais no âmbito das rodadas, essas rodadas que nós acabamos de ver no slide anterior, servir também como fórum de negociações que ficam permanentemente abertas, manejar as disputas comerciais entre os países, principalmente relacionadas à facilitação do comércio internacional,
monitorar as políticas comerciais nacionais, oferecer assistência técnica e treinamento para países em desenvolvimento. Aliás, é uma missão importantíssima da OMC, apoiar os países em desenvolvimento, além de promover a cooperação com outras organizações internacionais, tais como a ONU, a Organização Internacional do Trabalho, entre outras. Atualmente, a OMC conta com 164 países membros, que tem o exercício de aproximadamente 98% do comércio internacional. Vamos falar agora especificamente sobre o TFA, o Trade Facilitation Agreement, que foi negociado por 159 países membros na Conferência de Bali em 2013 e entrou em vigência em 22 de fevereiro de 2017. O seu principal mérito é ter sido o primeiro pacto multilateral desde a criação da OMC em 1995. O principal objetivo do TFA é reduzir a burocracia nas operações internacionais, nas operações de comércio internacional, principalmente através do incremento da competitividade dos produtos transacionados multilateralmente. O TFA é composto de 3 seções. A primeira traz as medidas propriamente ditas para a facilitação do comércio internacional, em 12 artigos. A segunda seção trata de medidas específicas para países em desenvolvimento, principalmente a flexibilidade que é dada para a implementação das medidas. E a terceira seção trata dos comitês de monitoramento em âmbito internacional e nacional. Em comércio internacional, o custo relacionado à burocracia e outras tratativas relacionadas à burocracia são chamadas de red tape. E há uma expectativa, uma perspectiva de que o TFA consiga reduzir em torno de 15% das red tape ao redor do mundo. Nesse mapa, nós conseguimos ver a estimativa por países, uma estimativa aproximada por países, na redução percentual em tarifas e custos com comércio em virtude da implementação do TFA. Como já falamos, as medidas para a facilitação do comércio no TFA, elas estão todas previstas na seção 1, composta de 12 artigos. Os próximos 3 slides apresentam um sumário desses 12 artigos, dessas 12 medidas, e eu vou falar brevemente para vocês, não vou apresentar todas as informações que estão na tabela, os slides vão estar disponíveis, vocês podem acessar depois. A primeira medida é relativa à publicação e disponibilização da informação. A segunda é sobre as oportunidades de comentar previamente a legislação que vai entrar em vigor, seria consulta prévia de legislação junto aos países membros interessados. O artigo 3º trata do adiantamento de informações sobre regras, visando que todos os países tenham acesso previamente às informações antes de realizar as operações de importação e exportação. E o 4º artigo diz respeito à revisão ou recurso de procedimentos, assegurando o direito de recurso aos procedimentos de cada país. A 5ª medida é relativa às medidas para aprimorar a imparcialidade, a não discriminação e a transparência, que são princípios fundamentais da OMC. O artigo 6º diz respeito às taxas e tarifas impostas ou relacionadas à importação e exportação. O 7º, a liberação de mercadorias com foco na documentação que é exigida pelo país onde a operação está sendo realizada. O 8º, diz respeito à cooperação entre agências de controle de fronteira, visando a padronização de procedimentos entre os diversos países envolvidos no comércio internacional. O 9º, diz respeito à movimentação de mercadorias para importação sob controle alfandegário, visando simplificar o procedimento de trânsito, de transporte de mercadoria entre 2 pontos dentro do mesmo país. E o artigo 10, relativo às formalidades relacionadas à importação, exportação e trânsito, com foco também na burocracia exigida para tais operações. Por fim, o artigo 11 trata da liberdade de trânsito, com procedimentos para facilitação e redução de custos no trânsito de mercadorias e bens. E o artigo 12 trata da cooperação de autoridades alfandegárias, visando padronização de procedimentos alfandegários entre os diversos países. Os principais aspectos inovadores do TFA estão relacionados aos países de desenvolvimento. Permite, por exemplo, que esses países implementem as medidas do TFA no momento em que adquirirem capacidades, permite que esses países escolham a extensão e o momento de implementar efetivamente o TFA, e dentre outras medidas que facilitam a adesão de todos os países a esse novo sistema. Os principais destaques positivos do TFA estão listados aqui nesse slide. O primeiro deles é a evidência de que a governança global pode beneficiar o comércio mundial.
reconhecimento de que as questões operacionais impactam nos custos do comércio, a simplificação de procedimentos, gerando sustentabilidade, bem como o acesso de pequenos e médios empreendedores ao comércio internacional. Também traz benefícios para a luta global contra a corrupção, por conta do princípio da transparência expresso em todas as suas disposições, e além da expectativa de ganhos na ordem de 15% para o comércio internacional. Chegando ao fim da nossa apresentação, vamos para as reflexões finais. O TFA notabilizou-se como o primeiro acordo multilateral da OMC, visa reduzir as red tape em torno de 15% no âmbito do comércio mundial, tem a transparência como sua espinha dorsal, que informa a quase totalidade de suas ferramentas, e amplia o controle sobre taxas, cobranças e classificação de bens, além de promover a otimização das transações alfandegárias de fronteira. Dessa forma, o TFA cumpre um importante papel no sistema comercial internacional em prol da liberalização e mesmo da democratização do sistema comercial internacional. Aqui nós temos as referências bibliográficas que vocês podem consultar depois com calma. Temos também o resumo e as palavras-chave. E para finalizar, o abstract e as keywords. Grazie, obrigada, e aqui estamos os contatos em caso de alguma dúvida que eu possa esclarecer.